Conservação de lagartos. Do litoral norte da Bahia. Magno Travassos, Bruno Souza, In Memoriam, Moacir Tinoco, Geraldo Moura. Lagartos são répteis pertencentes a ordem Squamata juntamente com as anfisbenas e as serpentes. Os primeiros registros fósseis encontrados datam de aproximadamente 150 milhões de anos atrás, no Jurássico Superior. A fauna de Lacertilius de remanescentes florestais merece atenção especial, pois as populações de lagartos possuem geralmente alta especificidade microambiental e pequena capacidade de adequar-se à interferência humana, tornando-se extremamente vulneráveis às mudanças ambientais. Os Lacertilius destacam-se pela grande diversidade de habitat e microhabitat que ocupam, podendo ser encontrados representantes dentro de tacas, sob ou sobre o solo, folhiço, tracos e pedras, assim como nos diversos estratos verticais da vegetação. Atualmente, segundo a Sociedade Brasileira de Herpetologia, SBH, são conhecidas cerca de 260 espécies de lagartos distribuídas entre os biomas brasileiros. O percentual dessas espécies em áreas de restinga ainda está em processo de investigação. Os terrícolas encontram-se sobre o solo, sem se enterrar ou subir na vegetação. Comumente, apresentam o corpo alongado com membros bem desenvolvidos e robustos. Já os arborícolas, especializados nos diferentes estratos da vegetação, exibem, muitas vezes, o corpo esguio, com cauda longa, utilizada para dar equilíbrio, ou semiprênsil, dando sustentação. Outros arborícolas têm adaptações nas escamas ventrais dos dedos, lamelas digitais, que servem para fixação na superfície. Os fossoriais vivem enterrados no solo e têm o corpo bastante alongado e membros reduzidos ou ausentes, apodas. Os criptozoicos escondem-se entre a serrapilheira e tracos podres caídos. Os saxícolas utilizam fendas de rochas e pedras. Podem ser aquáticos, quando utilizam constantemente os corpos d'água. Além do tamanho relativamente reduzido, ostentam coloração que os confunde com o ambiente. Os lagartos são considerados ótimos modelos em estudos ecológicos, em decorrência de ser um grupo bastante diverso e apresentar grande variação morfológica, comportamental e ecológica. Além disso, eles ocupam diversos habitats, são abundantes e de detecção e amostragem relativamente fáceis. A grande diversidade de espécies repercute também na elevada variedade de modos reprodutivos. Lagartos podem ser ovíparos, ovovivíparos, vivíparos e partenogenéticos. Na Mata Atlântica, não há registro do último modo reprodutivo, e o padrão geral é de espécies ovíparas. Isso não limita a diversidade de modos reprodutivos. Há, entre as dezenas de espécies, aquelas que constroem seus ninhos em galerias subterrâneas sob o solo, como é o caso do sinimbu, ou iguana. Temos também espécies que constroem ninhos comunais com utilização de serrapilheira e protegidos pelas fêmeas, como ocorre com algumas espécies de teidios, conhecidos como calangos. Há também aquelas espécies que põem seus ovos em cavidades de tracos de árvores ou rochas, como os gecos, ou bribas. Os ovovivíparos estão representados pelos anfisbenos, também conhecidos como cobra de duas cabeças, que incubam o ovo no interior do corpo da fêmea e apenas o põem quando os filhotes estão prontos para nascer. Por fim, os vivíparos, como as mabuias, que são regionalmente conhecidas como víboras.
No que se refere à alimentação e predação, a estratégia de forrageio em geral está relacionada ao tipo de presa ingerido, comportamento de termorregulação e uso do espaço. O modo de forrageio dos lagartos é classificado na maioria das vezes em dois extremos: o senta e a espera, que passam a maior parte do tempo imóveis ou quase, na espreita aguardando as presas cruzarem seu caminho. A detecção da presa é visual, e a sua apreensão pode se dar com o auxílio da língua ou dentição. Consequentemente, capturam principalmente presas ativas, como formigas e grilos. 2. Os forrageadores ativos, que se deslocam com frequência por grandes áreas em busca de suas presas. Alimentam-se em sua maioria de indivíduos sésseis ou de pouca mobilidade, como larvas e cupins, detectados através de órgãos quimiorreceptores, língua bífida e órgão vomeronasal, e capturados por apreensão mandibular. Algumas espécies podem não ser enquadradas nesses modos de forrageio, por transitarem entre os dois extremos. No Brasil, contamos atualmente com 348 espécies de lagartos. Para a Bahia, há registros de 120 espécies. Deste total, 21 apresentam distribuição restrita para o estado. No litoral norte da Bahia e cidades circunvizinhas, os lagartos contabilizam 42 espécies confirmadas, com outras sendo descritas para a região, podendo elevar este número para mais de 50 espécies, e representam 11,7% das espécies do Brasil e 34% do estado. Destas 42 espécies, 33 foram encontradas no ecossistema de Restinga e as demais em formações vegetais de floresta atlântica e enclaves de cerrado. 3 espécies são exclusivas de Restinga e com distribuição restrita ao litoral norte da Bahia e porção sul de Sergipe. Em função das condições ambientais encontradas nas restingas, alguns organismos apresentam maior dificuldade em ocupar tais ambientes. Isso favoreceu a colonização por répteis, que apresentam uma fisiologia adaptada a ambientes abertos com pouca disponibilidade de água. Assim, a fauna de lagartos de Restinga é, na sua maioria, constituída de espécies heliotérmicas, uma vez que o elevado aporte de insolação é fundamental para a manutenção das suas temperaturas corpóreas, que são relativamente altas quando os indivíduos se encontram em atividade. Estudos realizados no litoral norte mostraram que a comunidade de lagartos da Restinga utiliza de forma diferente as formações vegetais. Esta ocupação segue uma tendência ao aumento de diversidade de espécies no sentido praia-continente, praia-mata. Estes animais apresentam-se como excelentes modelos para a conservação da Restinga. Isso nos remete a uma necessidade de estratégias de conservação que proteja todas as formações vegetacionais, deixando de lado o modelo ultrapassado de explorar apenas uma ou duas formações nos projetos de desenvolvimento. Todos os habitats da Restinga são relevantes para este grupo.